Projeto de Lei Ordinária 5.148/2018. A iniciativa é do prefeito. Concede reajuste salarial linear a título de revisão geral anual de remuneração dos servidores, empregados públicos e agentes políticos da administração direta, autarquias e fundações públicas do município, e da nova redação ao artigo 1º da Lei número 8.680, de 11 de julho de 1995. Foi publicada a apresentação no Diário da Câmara 9.879, em 25 de outubro de 2018. Publicada a instrução, os pareceres e as emendas no Diário da Câmara 9.895, em 21 de novembro de 2018. Regime de urgência. A votação é global e simbólica e a aprovação maioria simples. Redação para segundo turno. Em discussão. Para discutir, senhor presidente. Para discutir o projeto. Senhor presidente. Na sequência, vereador. Na sequência. O senhor quer... Na sequência, o senhor vai discutir também? Está inscrito? Não. Perfeito. Vereadora tem 15 minutos prorrogáveis. Vereadora, só fazer um breve registro, eu já abro o seu tempo. Já abro. Só para fazer um registro, também estão presentes conosco Larissa Thalita Figueiredo, ela que é técnica de enfermagem, a Ketrin Vitória, estudante, estão acompanhando o projeto 7 da pauta, Juliana de Fátima Lemos, também da Reviverdal, acompanhando o projeto. Sejam bem-vindas. Com a palavra, vereadora professora Josete, 15 minutos prorrogáveis. Senhor presidente e demais presentes. Então, é importante destacar novamente, ontem nós fizemos a discussão em primeiro turno desse projeto do Executivo, que trata do reajuste salarial linear, né, dos servidores do município de Curitiba. E o projeto inclui também alterações em relação à database dos servidores municipais de Curitiba. É importante lembrar que nós, nessa casa, a maioria, aliás, aprovou, eu não aprovei, eu fui contra, dentre os projetos do pacote de ajuste fiscal, a alteração da database dos servidores do município de Curitiba. A database, por uma lei aprovada por essa casa em 95, ela ocorre no 31 de março de todo o ano. Então, foi uma conquista histórica dos servidores e das servidoras, e, em face disso, as entidades sindicais entendem que é o melhor período para que, realmente, se apresente a pauta de reivindicações e se façam os debates tanto acerca dos reajustes, né, salariais, que é a recomposição inflacionária, como, obviamente, em vários momentos se debateu a questão de aumento real, e também as outras reivindicações dos trabalhadores em relação a condições de trabalho, saúde do trabalhador, enfim, tudo que abrange uma pauta de reivindicações dos servidores públicos de Curitiba. E a proposta, quando foi aprovado o ajuste fiscal, foi alterada a database até 2019. Então, em 2019, voltaria a vigorar, né, o que a lei de 95 estabelece, que é a database em 31 de março. Agora, fomos surpreendidos, então, nesse projeto, com o artigo 4º, né, que trata justamente de fixar essa database em 31 de outubro e estabelece várias datas para entregar pauta, para debater a questão salarial, data para debater outras questões da pauta de reivindicações, enfim. E no nosso entendimento, né, nós, ontem, inclusive, fomos surpreendidos, porque tínhamos apresentado emendas no sentido de manter 31 de março como a data base dos servidores,
e foi apresentado o substitutivo ontem às 8h56, portanto, 4 minutos antes da sessão, fazendo com que as nossas emendas ficassem prejudicadas, né? Diversos vereadores assinaram, né? Então, bloco de oposição, independentes, enfim, atendendo ao pedido dos sindicatos que representam os servidores públicos municipais de Curitiba. Bem, nós, obviamente, houve um debate, mas, infelizmente, a base de apoio aprovou o substitutivo e, dessa forma, as emendas que nós havíamos apresentado foram prejudicadas, né, porque elas eram emendas relativas ao projeto original. Fizemos mais uma tentativa ontem, porque no segundo turno é possível apresentar emendas, mas para que nós tenhamos a possibilidade da apresentação, nós temos que ter 1/3 de vereadores assinando essas emendas, né? Isso significa 13 vereadores dessa casa. Então, fizemos um esforço, chegamos a 10 assinaturas, mas ainda faltaram 3 assinaturas. Então, não tivemos condição de reapresentar aquelas emendas que foram prejudicadas com a aprovação do substitutivo. Mas, desde já, agradeço a todos os vereadores e vereadoras que assinaram, né, essas emendas e que realmente têm o compromisso de fazer um amplo debate quando um projeto chega a essa casa. Então, aqui não me refiro só a projetos que dizem respeito à vida, né, funcional, à carreira, a questão de reajuste de servidores. Me refiro a projetos que são importantes como um todo para a cidade. Então, nós temos sempre essa prática de tentar levar o debate ao máximo para que os projetos que vêm do Executivo possam ser aprofundados e nós possamos contribuir para que esses projetos possam ser melhorados, inclusive. Então, o objetivo dessas emendas era isso. Então, desta forma, né, eu gostaria de agradecer a todos os vereadores que assinaram, né, essas emendas. Vereadora, eu peço uma parte na sequência. Na sequência, vereador. E dizer que nós lamentamos porque, em segundo turno, há uma dificuldade, né, quando nós temos que ter 1/3 dos vereadores assinando. Em primeiro turno, pode ser, inclusive, uma iniciativa individual de um vereador, né? Se um vereador, de forma individual, quiser apresentar uma emenda, ele pode apresentar. E isso é a democracia, porque a democracia é respeitar as diferentes formas de pensamento, né? Seja de esquerda ou de direita ou de centro, né? A democracia pressupõe isso, respeitar o outro e garantir o espaço de manifestação do outro, né? Por isso a democracia elegeu uma vereadora do PT nessa casa. Pode ser uma só, mas é fruto de um processo democrático, né? E que tem que ser respeitado, mesmo sendo minoria, né? Então, a história, ela também nos faz refletir acerca disso. E acredito que nós temos que preservar, né? Acho que estamos num momento onde a nossa democracia está muito fragilizada, né? Mas isso não quer dizer que as minorias têm que ser desconsideradas ou têm que ser desrespeitadas. Uma parte, vereadora. Então, uma parte, primeiro o vereador Goura, na sequência a vereadora Noêmia. Obrigado, vereadora Josete. Eu quero me somar às suas palavras, né, e lamentar, primeiro, que nós não pudemos nem discutir as emendas e votar, que a base, então, derrubasse as emendas, ok? Mas que a gente pudesse, sim, discuti-las adequadamente, com o tempo adequado. Eu lembro que ontem, enquanto nós aprovamos aqui o reajuste de 3%, o presidente Michel Temer sancionou o reajuste do judiciário de 16%. Absurdo. Os salários dos
ministros de R$33 mil foi para R$39 mil. E nós não vimos nenhuma fala aqui criticando o judiciário. Eu não escutei ontem, vereador. Esse efeito de mais de 4 bilhões de reais para todo o erário público. E eu queria aqui me manifestar também de forma de repúdio a maneira como o líder do prefeito colocou ontem nas redes sociais, classificando como demência completa e absoluta a manifestação dos servidores e dos vereadores aqui que quiseram discutir os projetos e votar a favor dos servidores públicos. Ele diz ainda que mais tarde passará os nomes dos vereadores sindicalizados. Eu queria deixar claro que nós estamos aqui defendendo, sim, o serviço público, a valorização dos servidores públicos, e que se manifestar e protestar é um direito constitucional. E os sindicatos são servidores, os representantes dos sindicatos são servidores que estão também trabalhando, atuando, e todos sim merecem respeito. Ninguém é demente por estar se manifestando na luta dos seus direitos. Obrigada, vereador. Vereadora Noêmia, pois não? Muito obrigada, vereadora professora Josete. Nós também lamentamos essa casa trazer um substitutivo às 8h54 da manhã, nos tirando o direito de aprovação ou de voto nas nossas emendas. A gente discutiu, mas discutir uma emenda que a gente sabe que nem vai à votação, tira um pouquinho o ânimo. Mas eu quero lembrar aqueles que estão achando que 3% é demais para o servidor e não é aumento, lembrando que é minimamente um reajuste, que teve um aumento aprovado aqui nessa casa, no pacotaço, de 0,5% do IPMC, que já defasou o seu salário, e que também o ICS de 3,14 foi para 3,90. O IPMC, por exemplo, que está 11,5%, o ano que vem vai estar 12%. Então, houve uma defasagem. Lembrando também aqueles que acham que 3% foi demais e que a iniciativa privada não teve nada e que os servidores que se contente, lembrando que eles são cidadãos também, que foi aprovado nessa casa, pelos vereadores da base, o aumento do IPTU, o aumento da taxa de lixo. Então, a defasagem do salário deles é absurda e que precisaria, sim, haver uma conscientização dos vereadores e de minimamente manter os 9,48, que é minimamente a inflação. E a exemplo do presidente Temer, que é meu presidente, que discordo de que há falta de isonomia em relação ao aumento do judiciário, em relação ao aumento dos professores municipais, dos servidores num todo. Então, vereadora, infelizmente, aconteceu isso nessa casa, e essa leitura de que ou é 3% ou não é nada, isso entristece qualquer pessoa e qualquer servidor. Não é assim que se trata um servidor público que está na ponta, que está trabalhando, que está numa sala de aula, oferecendo e doando o seu melhor, buscando capacitação, sem minimamente ter o reajuste inflacionário. Então, nós lamentamos também essa atitude, na minha leitura, autoritária do Executivo, dizendo ou é 3 ou não é nada. Não é dessa forma. A gente tem que pensar em políticas públicas, pensar numa reengenharia na área financeira, para que a gente possa valorizar o servidor público, que também são pessoas. E nós representamos pessoas que, neste momento, está como no sindicato, mas são servidores públicos ao longo da sua história. Parabéns pelo debate, vereadora. Muito obrigada. Obrigada. Agradeço a intervenção da senhora e do vereador Goura. Concordo plenamente com as afirmações. Eu acredito que nós vivemos um momento muito duro de desconstrução do serviço público, né? E, na verdade, isso significa, né, uma alteração daquilo que é papel do Estado, né? Então, nesse momento, no Brasil, nós temos vivido uma lógica de desmonte dos serviços públicos. E esse desmonte passa pela desvalorização dos serviços públicos, dos servidores, e, infelizmente, aonde realmente deveria ser repensado,
inclusive em termos não só de salários, mas de outros benefícios, que é a questão do judiciário, isso passa batido. Eu não vejo vereadores e vereadoras subindo a tribuna aqui com a mesma veemência, e nem vejo debatendo quando nós temos um reajuste que é um ultraje do judiciário. É um ultraje à população brasileira. Porque essa diferença de R$33 mil em um salário de um juiz para 39, R$6 mil corresponde, isso é importante saber, corresponde apenas a 10% do valor de um salário dos trabalhadores brasileiros. 90% da população brasileira ganha menos de R$5 mil, vereadora. E aí isso não deixa ninguém indignado. O que deixa as pessoas indignadas é quando se propõe um reajuste de 3 e há emendas propondo um reajuste de 9,48, que não é aumento real, que é uma recomposição inflacionária devido a um congelamento que vem desde 2016. E muito importante as suas observações. Nós tivemos aí um aumento da contribuição previdenciária para o IPMC, um aumento da contribuição para o atendimento à saúde dos servidores, né? Então, esse 3%, na verdade, não repõe... Aumento de IPTU e taxa de lixo? Exatamente. E aí, falando de forma geral, como cidadãos e cidadãs, nesse período enfrentamos. Mais 10 minutos, senhor presidente. Vereadora, eu já vou acrescentar seu tempo. Só um minutinho, por gentileza. Então, nesse período, ainda tivemos reajuste do IPTU, reajuste de taxa de lixo. Então, eu acredito que nós temos que fazer um debate, né, menos parcial. Acho que um debate que possa trazer a totalidade da realidade que nós vivemos, né? Então, não é nenhum absurdo aqui pontuar um reajuste de 9,48%, que é a reposição da inflação nesse período de congelamento. Lembrando também que as carreiras dos servidores, todos os procedimentos de crescimento, tanto horizontal como vertical, também estão congelados. Então, quem é que tem que apertar o cinto? Quem é que tem que ter direitos retirados? É o trabalhador de forma geral e os servidores públicos da base, né? São esses que estão sendo prejudicados. Então, eu acho que é importante a gente trazer isso para que a gente realmente possa fazer um debate com argumentos e com verdade, né? Não em cima de achismos. Eu gostaria ainda de destacar que nós queremos ainda ter a possibilidade de fazer um debate em relação à questão do artigo 4º. Tá? É muito importante que nós possamos refletir acerca disso. Ainda dá tempo. Se não é mais possível garantir um reajuste minimamente digno, porque ontem a maioria dessa casa aprovou reajuste de 3%, e as nossas emendas foram prejudicadas diante do substitutivo. E na tentativa de ter 1/3 de vereadores assinando emendas para que nós pudéssemos debater hoje também, né, essa tentativa não foi bem sucedida. Então, eu peço aos vereadores e vereadoras que nós possamos fazer um debate em relação ao artigo 4º, que diz respeito, né, à questão da database. Então, essa é uma reivindicação dos servidores, que a database permaneça em 31 de março. Então, na sequência, no momento devido, nós, da oposição, estaremos pedindo um destaque, né, para que possamos votar em separado o artigo 4º do projeto, né? Eu acho que é muito importante
ainda, né, tentarmos esse diálogo para que minimamente os servidores possam, né, ser ouvidos, uma vez que o Executivo não agiu dessa forma, né? Nós tivemos uma negociação que foi unilateral, onde nós não garantimos, de fato, uma negociação. Então, por isso, né, nós fazemos esse encaminhamento. Então, lá da bancada, no momento devido, antes da votação, eu já faço aqui a solicitação ao presidente para que possa garantir que nós façamos o destaque. Momento oportuno, ok. Tá? Então, seriam essas as observações, e nós gostaríamos de realmente, né, poder contar com uma maioria de vereadores para que aprovem esse destaque e nós possamos fazer essa discussão em separado em relação à database dos servidores. Tá? Eu acho que é o mínimo, né, que a gente pode fazer no sentido de realmente acenar, né, com uma posição mais democrática, com uma posição que dialogue, né, com a categoria dos servidores e com as entidades sindicais que os representam. Então, seria esse apelo aqui a todos os vereadores e vereadoras para que nós pudéssemos aprovar o destaque e poder discutir em separado a questão da database. Seria isso, obrigada. Próximo vereador inscrito, o vereador Pia Petruccello, na sequência, o vereador Tico Kuzma. Bom dia a todos. Eu queria pedir, gentilmente, a presença do vereador Gora para assistir... Só um minutinho, vereador, só voltar o seu tempo aqui. Com a palavra, vereador. Só um minutinho. Presidente, peço a verificação de quórum, por favor. Verificação de quórum. Muito obrigado. Eu estou presente. De imediato, vereador, só peço um minuto. Escusa, de imediato eu acato a solicitação do vereador, requerimento verbal para verificação de quórum. Vereadores, registrem suas presenças. Bom dia. Vereadores, por gentileza, em suas bancadas. Eu vou falar os dois. Ah, tá, ok. Eu tenho que descer, presidente? Só confirmando a bancada evangélica em plenário. Não, eu vou citar agora. Já estão conosco também o reitor, professor doutor Júlio César Damasceno, ele que é reitor da Universidade Estadual de Maringá. Seja bem-vindo. É o AUEM, essa entidade muito representativa. Também destacar a presença do professor Gustavo Serna, a conselheira tutelar do Conselho Regional da Comissão de Educação Regional Tatuquara, a Daiane Kel, Cláudia de Lara, conselheira tutelar da Comissão de Educação Regional Portão, Fabiana Gonçalves França, conselheira regional Cajuru, Terezinha Maier, conselheira da Comissão de Educação Regional SIC. Sejam todos muito bem-vindos. Registramos as presenças. Bom dia, senhor presidente. Rechamada. Desculpe. Bruno Pessutti, ausente. Cristiano Santos, ausente. Goura, presente. Marcos Vieira, ausente. Paulo Rinck, ausente. Pierre Porcelo, presente. Ótimo. Sabino Piccolo, ausente. 33 vereadores presentes, 5 vereadores ausentes, portanto, há quórum para deliberarmos os trabalhos. Com a palavra, vereador Pia Petruccello. Senhor presidente, eu gostaria que a parte técnica, a nossa querida parte técnica da Câmara Municipal, porque através da verdade é que se combate mentira, né? Então, por gentileza, vídeo. Bom, gente, cheguei agora em casa e eu não podia deixar de falar dessa barbaridade que aconteceu hoje em Brasília. Esse aumento do Senado Federal, 16%,
para o Supremo Tribunal Federal. Isso é uma vergonha. Isso mostra que é um Senado absolutamente amarrado em processos com o Supremo. É uma medida absolutamente incabível, é uma medida desnecessária que mostra como o Senado Federal não está em sintonia com o povo brasileiro. Esse mesmo Senado que votou essa barbaridade hoje, é o Senado que o povo brasileiro mandou para casa. Então é importante que a gente fale sobre esse assunto. Serão 4 bilhões no orçamento, no momento em que a iniciativa privada não contrata, a iniciativa privada demite, onde não se tem reajuste, onde servidores públicos como Porto Alegre, Rio de Janeiro e tantas outras capitais, os servidores recebem seus salários parcelados. E o Senado Federal dá uma demonstração de que não está nem aí para o povo brasileiro. Nosso repúdio a essa votação hoje em Brasília, onde estão aumentando o salário dos ministros e da PGR em 16%. Mais uma vergonha nacional, mais uma vergonha do Senado Federal. Muito obrigado. Só para mostrar que esse pronunciamento foi feito exatamente no dia que o Senado Federal votou o reajuste. Então, professora Josete, vereador Gora, a gente sempre procura dizer que a verdade, a mentira, nós combatemos com a verdade. Então, quando nós nos pronunciamos, sim, aliás, convido os dois a curtirem minha página no Facebook, porque aí vão poder também acompanhar um pouquinho daquilo que a gente faz, como eu acompanho o trabalho de vossas excelências, de ambos, no Twitter inclusive, fazendo vários contrapontos a falas de vossas excelências, que aliás, são algumas falas inclusive que sou críticos e outras inclusive que concordo, porque esse é o legítimo direito da democracia, concordar e discordar. Pois bem, o que nós fizemos ontem aqui, na grande realidade, foi um esforço... Uma parte na sequência, vereador. Com todo prazer. Na verdade, o que nós fizemos ontem aqui foi, sim, um esforço. Nós tivemos, o prefeito de Curitiba fez um esforço em dar esse 3%. Nós sabemos que os servidores públicos de Curitiba merecem muito mais, porque na sua ampla maioria, no seu quadro, tanto de nativos quanto de ativos, são servidores que deram a sua vida à cidade de Curitiba, e nós devemos sim gratidão e devemos reconhecimento ao servidor público de Curitiba, que com toda certeza carregou essa cidade durante muitos anos e muito tempo no peito. Agora, não dá muitas vezes para se aumentar, Tiago, quando não se tem dinheiro. Você aumenta à medida em que esses recursos vão entrando dentro do caixa da prefeitura. Ora, nós também aqui, por exemplo, como vereadores, estamos aí, se não me engano, congelados há 3, quase 4 anos, e não estamos aqui reclamando. Acho também que o servidor merecia um aumento até de 15% se desse para dar, como foi feito a vida inteira. Os bons reajustes sempre aconteceu, mas há um momento que é necessário esse enxugamento da máquina pública. Então, nós estamos ao lado do povo, estamos ao lado também dos desempregados, estamos ao lado da iniciativa privada, estou do lado, sim, daquela população que hoje bate a porta do emprego e não tem o que comer. Eu estou do lado daquela pessoa da iniciativa privada que está sendo demitida. Aliás, ontem, vereador Tiago Ferro, que me escuta atentamente, aliás, tem sido um dos destaques aqui nessa casa. Eu ontem estava indo para casa, quando, claro, teve a votação, aquele tensionamento normal, a gente sabe que isso faz parte do processo democrático, até ontem não houve nenhum tipo de agressão por parte dos sindicatos aqui, foi uma sessão normal, no meu entendimento. E aí eu fiquei pensando o seguinte, quando eu disputei a eleição para deputado estadual, eu fui mais ou menos, na média, de 35 a 40 empresas, que me abriram a porta para que eu pudesse falar. Em todas as empresas, vereador presidente Sérgio, todas, sem exceção, eu perguntava para o dono da empresa, escute, fulano de tal, como é que está a tua empresa aí? Como é que se sentiu a crise? Ele, olha, Pierre, demiti 10. É mesmo? Pierre, estou no vermelho. Pierre, estou recuperando agora. Pierre, eu, graças a Deus, agora estou contratando. Na média dessas 30, 40, eu posso afirmar que pelo menos 75, 80% passaram por processo de demissão ou por processo de estagnação, ou seja, não contrataram mais. É óbvio que nós não podemos também fechar os olhos para a iniciativa privada e não podemos fechar os olhos para os desempregados da nossa cidade.
Nós temos que fazer uma lei, nós temos que legislar, nós temos que cuidar, o Executivo tem que fazer esse trabalho em conjunto com o Legislativo, para que as pessoas que estão lá fora, sejam elas servidores públicos ou não, se sintam satisfeitas dentro do ambiente. Ou seja, quando buscarem medicamento, quando forem até uma escola, quando precisarem de um serviço de saúde, ou qualquer outro tipo de serviço que a cidade possa oferecer. Então, já encerrando, eu quero agradecer a todos ontem que entenderam esse debate. O prefeito Rafael Greca me mandou uma mensagem, ainda ontem, onde está, se não me engano, em São Paulo, e me disse, olha, eu já queria ter pago os 3%, pena que a Câmara não votou antes. Então, eu acho que agora foi uma medida boa. Ah, podia ser mais, Pierre? Podia ser mais, mas podia ser menos. Podia ser mais, mas podia não ter reajuste. Podia ser mais, mas podia hoje não estar pagando o salário em dia. E essa é uma verdade, porque se nós pegarmos, vereador Osias, se nós pegarmos municípios do Rio Grande do Sul e governos por aí afora, estão parcelando a parcela. O cenário nacional, ele é um cenário de crise, e nós não fugimos a esta crise. Sem mais delongas, a parte, vereador. Eu vou dar uma parte a Vossa Excelência, e na sequência a professora Josete, que também pediu a parte. Acho que ela pediu primeiro. Vereadora Josete, Aguarda, vereador. Vereadora Josete, a senhora pediu uma parte, eu estou lhe concedendo a parte. Não quer mais? Sim, eu aguardo a senhora e a sua bancada. Obrigada pela parte. É que o senhor conhece a lógica do plenário, a gente precisa se articular nos momentos de votação, né? Então, eu gostaria só de deixar muito claro, vereador, que o que eu disse no momento foi que eu não vi nenhuma manifestação neste plenário de forma veemente, né? O que o senhor publica no seu Twitter, no seu Facebook, não foi isso que eu discuti, né? E parabéns pelo seu posicionamento, né? Então, eu acredito, né, que nós temos que ter uma preocupação, né, em defender algumas coisas de forma coerente, né? Então, por isso a crítica que eu fiz ao Judiciário e a dizer que eu não vi neste plenário nenhuma manifestação assim tão veemente, nem de forma, como a gente sente em alguns momentos, não estou falando de Vossa Excelência, estou falando de forma geral, quando a gente trata, né, de emendas e trata de ações, enfim, onde nós queremos cumprir com o nosso papel, que é fazer o debate dos projetos. Não teria sentido se todo e qualquer projeto que viesse do Executivo, nós não debatêssemos e não pudéssemos apresentar propostas. Aí nós fecharíamos o Legislativo e não teria mais eleição para Legislativo. Aí quem seria eleito, seja como prefeito, governador, presidente, legislaria da forma que bem entendesse. Então, que eu acredito que o Parlamento ele tem uma função que é muito importante no sentido de pautar os temas, aprimorar os projetos, se entender que um projeto é prejudicial à sociedade ou algum setor da sociedade, também se colocar de forma contrária, porque nenhum gestor em qualquer nível, né, de governo vai estar certo 100% das vezes. Então, acho que o caráter dessa casa é um caráter de debate, de discussão, né? E eu acho que é isso que garante a democracia. E a democracia é uma coisa que eu vou defender sempre, com certeza, a todo momento. Obrigada, vereador. Eu agradeço, vereadora Josete e vereador Tiago Ferro com a parte. Líder Pierre, Curitiba e o Paraná vivem uma exceção. O ajuste fiscal do Estado do Paraná deu a ele a condição de fazer investimentos, aumento de salários e tudo mais. O reajuste que Curitiba proporciona para os seus servidores de 3% também é fruto do ajuste fiscal realizado por esta casa. Agora, eu queria focar na representação dos servidores públicos através dos sindicatos que aqui estão, hoje apenas pelas suas lideranças. Em todo o processo democrático das comissões,
sempre foi aberto para a participação, para fala, para ideias, para proposições. Então, quando eu escuto que esse projeto veio de forma autoritária, isso é uma mentira, porque não é verdadeira. Os sindicatos participaram, eu como presidente da Comissão de Economia, em todas as nossas reuniões, sempre da CCJ também. Então, é importante a gente fortalecer que essa casa está mais democrática do que nunca, e é uma mentira dizer que o projeto veio de forma totalitária, goela abaixo e tudo mais. Agora, não são todos os sindicatos, mas eu entendo, e falo olhando para eles e para os seus líderes, que falta mais efetividade na proposta da liderança dos sindicatos. Então, quando é oferecido 9 pontos alguma coisa de reajuste, e não é oferecido nem mais uma outra possibilidade, e a construção disso não é articulada, fica apenas 2 possibilidades. 3%, que é o que a Prefeitura faz a defesa, e 9%, que é o que a oposição propõe. Eu acho que, sim, precisamos conversar mais, estar mais próximo. Eu não estou falando de todos os sindicatos, inclusive o da Guarda, que já fica de pé ali em prontidão, sempre com mais qualidade. Agora, os 33 mil servidores precisam estar atentos aos seus representantes e aos seus líderes com o sindicato. Eu sinto falta de mais qualidade técnica na apresentação das propostas dos sindicatos. Muito obrigado, líder. A tua fala, ela é brilhante, porque não encontra muitas vezes o razoável, né? Se propõe tudo e não se negocia nada, quer dizer, ou é 9 ou não é nada, né? Não sei se o vereador Osias quer fazer alguma fala. Pois não, vereador. Obrigado, vereador P, nosso líder, parabéns pela sua defesa. Eu quero cumprimentar aqui os servidores e dizer que nós estamos, sim, valorizando os servidores. Eu vivi no Rio Grande do Sul a temporada em que a gestão... Nós vivemos um grande problema hoje, vereador P, de gestão. E a Câmara Municipal de Curitiba, ela tem atuado para resolver um problema de gestão de outras gestões executivas e que, com a irresponsabilidade de tratar a coisa pública e, às vezes, oferecer e dar aquilo que não se pode pagar, passando para o outro executivo pagar, nós assumimos, aliás, o executivo assumiu com déficit de 2 bilhões. Nós debatemos isso aqui. E nós, juntos, procuramos resolver esse problema de gestão do executivo, e a Câmara Municipal de Curitiba tem essa participação efetiva de debater. É claro que precisamos tratar da coisa pública com responsabilidade. Não se pode hoje você colocar 9,48, 9, 10, 20, como foi apresentado, que era possível, e amanhã você não poder dar nada e começar a tirar o que tem. Então, nós precisamos fazer uma gestão de responsabilidade. Precisamos acompanhar isso a fio, e concordo, o servidor tem que ser valorizado, o servidor tem que ser olhado, precisamos melhorar a estrutura do município para o servidor atender os nossos munícipes. Então, vejo esse período, vejo agora esse momento como uma gestão de responsabilidade. Obrigado, vereador. Vereador Osias. Seu tempo, vereador, em 5 minutos? Eu acho que em 2. Mais tempo? Ninguém mais quer uma parte? Então, eu só queria agradecer... perdão, então, 5 minutos. Vereador Valmir Soares. Valmir Soares. Doutor Valmir, brincadeira, doutor Valmir. Vereador Pia, eu queria, acho que expressar que alguns vereadores também têm esse sentimento. Lembro que numa discussão em plenário anterior, quando tomamos conhecimento de emenda de aumento para 9% e algumas decimais, eu inclusive mencionei que para nós seria interessante, eu falo, a minha vontade seria inclusive de colocar uma emenda, apresentar uma emenda num patamar de 11% até 12%,
para fazer a reposição na coerência no patamar, acompanhando uma inflação. Lógico, também debatemos isso, não adianta nós apresentarmos o que realmente nós gostaríamos de aprovar, votar e aprovar, porque seria o que aconteceu no governo do Estado. Você apresenta 11% a 12%, ou até mesmo 9%, e chega lá, o prefeito vai vetar, que ele está com o orçamento na mão e sabe que não vai conseguir cumprir isso. Então, eu acredito que esse é o sentimento. Dos 38 vereadores, eu acredito que não tem nenhum aqui que não queira dar aumento para o servidor. Mas, lógico, nós temos que entender a regra e o momento econômico. Então, eu queria registrar esse momento em que você vota os 3%, mas é o pouco, que já começa a construir algo para os servidores. Mas também não tem nenhum que não queria apresentar um aumento maior aqui, um reajuste maior. Só registrar isso aí, vereador. Obrigado. Muito obrigado, parabenizar também pela tua condução na presidência da Comissão de Legislação, sempre muito atento e democrático, recebendo os sindicatos, recebendo os servidores, mostrando como se dá esse processo. Senhor presidente, eu gostaria, antes de mais nada, só cumprimentar a Gislaine Budel, do departamento, chefe do Departamento de Inclusão da Prefeitura de Curitiba, que se faz presente aqui hoje, até em detrimento do projeto de lei que nós vamos discutir daqui a pouco. Então, um ótimo dia a todos, muito obrigado pela participação e vamos em frente. Nós temos vereadores inscritos ainda, vereador Tico Kuzma, na sequência, a vereadora Noemia Rocha. Vereador Abrimão, vereadora Noemia Rocha. Quero fazer o registro, já estão presentes conosco, a senhora Gislaine Budel, diretora do Departamento de Inclusão da Secretaria Municipal de Educação, seja bem-vinda. Também da senhora Ivana Pinotti, ela que é gerência de inclusão da Secretaria Municipal de Educação. Sejam bem-vindas, obrigado pelas presenças. Senhor presidente, eu me inscrevo para a sequência. Na sequência, Vossa Excelência já está inscrita. Vereadora Noemia Rocha, Vossa Excelência tem 15 minutos prorrogáveis. Com a fala. Muito obrigada, senhor presidente. Não poderia deixar de estar aqui, ouvindo os apartes de vereadores e até para esclarecimento. Volto a afirmar, não se pede aumento de salário. Na verdade, 9,48 é o índice inflacionário. Índice inflacionário. Sabe o que é índice inflacionário? Aquilo que vai comendo assim o salário e aí precisa repor porque não é justo. É isso. E aí o índice inflacionário é de 9,48, o prefeito apresenta 3. E aí vem com a conversa, ou é 3 ou não é nada. Isso é autoritarismo, gente. Isso é saber que tem uma base aqui que aprova e tranquilidade. Essa é a nossa preocupação. A gente tem que debater leis aqui, debater propostas justas. Não porque tem base ou porque tem oposição. Isso não é um jogo. Isso aqui é um parlamento que precisa ser debatido leis. E essas leis não é só para essa gestão do executivo. Essas leis é ao longo da história. Como eu disse aqui, quero dizer de novo, 3%. Essa é minimamente o que o prefeito deu. Nós apresentamos uma emenda de 9,48, que era minimamente o reajuste inflacionário, e aí veio um substitutivo para derrubar a ideia de ter uma nova proposta. Aí vem o vereador falando, não tem contraproposta. Como não tem contraproposta? Apresentamos duas aqui, 9,48 e 4,8, se não me engano, do professor Euler. Como não tem proposta? Como não temos proposta? Contraproposta. E outra, os servidores são cidadãos curitibanos que nesta casa teve um aumento de IPTU, foi para o salário dele. Você acha que o servidor não paga IPTU? Teve também uma defasagem de aumento de taxa de lixo, ou os servidores são isentos de taxa de lixo. Então tem a taxa de lixo, tem aprovada nessa casa pela maioria, tem o IPTU, aumento de IPTU aprovado nessa casa pela maioria, teve o aumento da contribuição previdenciária de 0,5%,
Teve também, o ano que vem vai ser 1%, aprovado pela maioria dos vereadores. Teve também o aumento da taxa do ICS, aprovada pelos vereadores. Então, acho que tem que ter uma análise do contexto. Não é uma análise, pode ou não pode, 3%. Aí, a gente vê o prefeito gastando em enfeitezinhos de Natal, ele está gastando 815 mil reais. 815 mil reais em enfeitinhos de Natal, 180 mil num carrosselzinho. Temos aí mensalmente quase 7 milhões em carguinhos comissionados. Quase 7 milhões, vereadores, mensalmente. Ah, mas tem a questão de comissionados técnicos. Então, enxuga essa máquina. Tira cargos comissionados de pessoas que não estão trabalhando para o município, está trabalhando para aquele que o indicou. Isso é uma realidade. Trabalhando para aquele que o indicou. Porque eu fui conversar com o rapaz disse assim, olha, tem que pedir para o meu vereador. Eu falei, mas você é assessor do vereador? Não, mas eu fui indicado por ele. Então, caro, não foi nessa gestão, foi na outra. Então, caros vereadores, isso é preocupante. Agora, tapar o sol com a peneira, dizer que não tem cargos indicados aqui por essa casa, aí é brincadeira. Aí não dá. Então, quase 7 milhões mês de cargos comissionados. O prefeito gasta 1 milhão de enfeitezinho de Natal. Mas não se preocupa de diminuir o salário do professor que está lá ensinando os filhos, essa nova geração. Não se preocupa em diminuir o salário dos servidores da saúde, que está lá dando a cara para bater. Vereadora. Estão sendo, inclusive usados de violência contra eles. Violência. As pessoas chegam lá, querem ser atendidos, tem minimamente a falta de funcionários, falta médico. Sabe quem que apanha? É o servidor que está lá. Sabe por que ele apanha? Não é porque ele está dando um tratamento ruim, não. Porque o gestor não colocou lá funcionários, servidores suficientes para atendimento à população. Falta médico, falta secretária, falta em várias áreas falta funcionário público. E quando tem, é mal pago, é mal remunerado, é mal valorizado. Aí, nós vemos aí no parlamento essa questão de que nós trazemos aqui as propostas. Eu acho que os vereadores... Presidente, acho que não tem quórum. Vereadora, a senhora está com a palavra. Se alguém quiser fazer a solicitação, tá ok, não, tudo bem. Eu queria que os vereadores estivessem aqui. Eu estou, vereadora, presente. No momento importante, mas falta muitos vereadores aqui na casa. Eu vou solicitar a verificação de quórum, senhor presidente. De imediato, peço escusas à vereadora. Peço escusas à vereadora Noemi. De imediato acato requerimento verbal para verificação de quórum. Está mantido seu tempo, vereadora. Solicito os vereadores que registrem suas presenças. Portanto, que permaneçam em suas bancadas. Obrigada, linda. Rechamada. Vereadora Julieta, por gentileza. Bruno Pessutti. Ausente. Chicarelli. Vereador Chicarelli está presente. Presente. Cristiano Santos, ausente. Hélio Verbischi. Hélio Verbischi. Ausente. Jairo Marcelino, ausente. Kátia Dietrich, ausente. Marcos Vieira, ausente. Maria Letícia, ausente. Mauro Bobato, ausente. Paulo Rink, ausente. Paulo Rink, ausente. Sabino Piccolo, ausente. Zezinho do Sabará, ausente. Tito Zeglin,
Ausente. Ausente. 26 presentes, senhor presidente. 26 presentes, 12 vereadores ausentes. Há quórum para deliberarmos os trabalhos. Com a palavra, a vereadora Noêmia Rocha. Eu mantive o seu tempo, vereadora. A senhora pode utilizar. Ok. Muito obrigada. O que nos preocupa, caros vereadores, é que o Executivo manda a proposta para essa casa, traz o substitutivo que nos tira o direito de, pelo menos minimamente, não só debater os 9,48, que é um índice inflacionário do DIEESE, que é real, ou debater os 4,8, que era contra a proposta que te trouxemos aqui, para que a gente possa debater, para que a gente possa colocar em votação. Agora, está vindo aí um projeto para a retirada de quase 6 mil cobradores dessa casa. Eu quero ver como é que se vão votar. Então, cobradores do transporte coletivo nesta casa. Posso profetizar o que vai acontecer ou eu posso errar? Vai passar. Isso é preocupante. É ruim num parlamento a forma como é que está. Nós precisamos de... Não quer oposição, mas fica independente. Fica independente para se posicionar a favor da população. Aliás, lembrando, nós estamos aqui por causa de uma população que nos elegeu. E isso é muita responsabilidade. A gente tem que ter critérios, é verdade, avaliar a legalidade, a constitucionalidade, mas minimamente a gente tem que ouvir as partes. Não é uma parte, então, monarquia. Vereadora. Se eu achar interessante, eu lhe passo a parte. Então, não é monarquia, não é aquilo que ele diz e tem que ser cumprido. Não é... Nós falamos num destaque, minimamente um destaque da data base, que, na verdade, até os vereadores da base, pelo que a gente conversou, discordam. Eu pedi um destaque, mas já foi anunciado, derrubem o destaque, derrubem o destaque. Eu vi lá a mensagem, derrubem o destaque. Nem destaque a gente consegue, minimamente a gente não consegue 13 assinaturas para apresentar. Nós temos que mudar esse parlamento, mudar o conceito de parlamento. Nós temos que ousar um pouquinho mais. Nós temos que arriscar um pouquinho mais, para o bem de uma população. Então, vereadores, os servidores, não é 3%, já se diminui. Aí, quando forem dar o aumento ano que vem, não é aumento, é a redução da questão, da porcentagem inflacionária, que não foi dada. Se hoje é 9,48, foi dado 3, então nós temos aí 6,48 em defasagem. Aí o ano que vem o prefeito apresenta lá 3%, 4%, ó, melhoramos 4%, ainda está defasado. Presidente, contribuir, vereadora. Peço novamente a verificação de quórum. Vereadores, eu peço escusa novamente, Vossa Excelência. Vereador Copani encaminha requerimento, verificação de quórum. A presidência acata de imediato. Vereadores, registrem suas presenças. Vereadores, registrem suas presenças. Claro que sim. Rechamada. Rechamada. Eu vou descobrir o poder Beto Moraes, ausente. Bruno Pessutti, ausente. Cristiano Santos, ausente. Hélio Verbinski, ausente. Jair Marcelino, ausente. Cátia Dietrich, ausente. Marcos Vieira, ausente. Maria Letícia Fagundes, ausente. Osias Moraes, presente. Paulo Henke, ausente. Sabino Piccolo, ausente. Toninho da Farmácia, ausente. Zezinho de Sabará, ausente. Toninho da Farmácia, presente. 27 vereadores presentes, há quórum para deliberarmos os trabalhos. Se refazer, quem respondeu já não está no plenário. Eu retorno a palavra à vereadora sem prejudicar o seu tempo. Com a palavra, vereadora. Muito obrigada. Eu sou MDB, mas discordo
do aumento de 22% para o judiciário, de 33 não era o suficiente, foi para 39. E eles estão pedindo auxílio creche, auxílio creche. E aí é aprovado esse projeto. Tem que ter reforma judiciária, temos que ter uma reforma política, temos que ter uma reforma de conceito, temos que ter uma reforma de valores. Senão vai ser o caos aí. Mas eu quero lembrá-los que o meu senador, apesar de que não teve avanço nesse pleito, votou contrário. Aí tiram ele daqui, porque é esquerda, porque é direita. Não avalia o candidato. Nós precisamos retomar essa questão de avaliação do candidato. Não se avalia. Então, caros vereadores, nós pedimos destaque. Eu queria pedir minimamente a cada vereador que tenha minimamente, nos dê a oportunidade de fazermos um destaque nesse substitutivo. O destaque é em relação à database. Nos dê minimamente a oportunidade de votar contrário. Porque a fala é 3 ou não é nada, é muito ruim. Então, minimamente, a gente tem que avaliar esse substitutivo. Mas nos dê a oportunidade, votem conosco, votem pelo destaque. Até para a gente inovar nessa casa, porque é a primeira vez que está se pedindo destaque, se não me engano, pelo menos dentro do tempo que eu estou aqui como vereadora, nos dê esse mecanismo, essa oportunidade, que esse regimento não seja só regimento em letras, porque a letra mata, mas que a gente coloque em prática esse destaque para nos dar a oportunidade de votarmos como a gente entende na votação. Não porque é maioria. Volto a dizer aquela fala célebre. Quem tem a maioria não discute, vota. Não é o caso aqui, que tem bastante gente discutindo hoje. Não posso nem dizer que é isso. Mas essa é uma fala de um deputado aqui do Paraná, se não me engano. Me disseram que foi uma fala do Aníbal Cury. Ele era o líder do governo e dizia isso. Gente, unanimidade é burra. A gente tem que ter um contraponto. E contraponto, vereadora, uma parte, por favor. Vereadora, por contraponto, uma parte. Aqui não há unanimidade. Aqui tem vereadores da oposição, vereadora Julieta, e vereadores independentes. Na iniciativa, o vereador Mauro quer falar da iniciativa privada. Quando eu achar interessante, eu lhe dou uma oportunidade. Eu quero falar dos servidores, professor, vereadora. Na nossa leitura, caros vereadores, isso é ruim para o prefeito. Às vezes estamos achando que estamos ajudando o prefeito. Ele só pode conceder 3%. Não, gente. Nós ajudaríamos o prefeito se fizéssemos o reajuste inflacionário do 9,48. Porque um servidor contente, um professor contente, com seu salário minimamente com reajuste, ele vai fazer a propaganda do prefeito. Vocês sabem quanto que o prefeito gasta em propaganda mensalmente? Vocês sabem? Ele deveria reverter esse gasto em benefício aos servidores. Isso é uma gestão moderna. Gestão moderna. Você valoriza teu profissional, ele trabalha contente, ele traz um respaldo, ele traz resultados, não é verdade? Ele traz resultados para a população. Foi falado aqui que vereador não teve aumento, mas teve reajuste inflacionário. Direitinho. Mas para os servidores, nem reajuste inflacionário. Então, caros vereadores, nós vamos aqui pedir o destaque, contamos com vossas excelências, que dê oportunidade não só para os vereadores da oposição independente, mas para vereadores da base também ter a oportunidade de votar em relação à database, que é prejudicial aos servidores, que vai sim trazer prejuízo a eles, eles não vão ter nenhuma negociação, reajuste, ou vão ter mais perdas no ano eleitoral, que se entende que é um ano eleitoral de 12 meses. Vereadora, propondo um debate. Então, caros vereadores, o meu pedido aqui, nos ajude nesse destaque, vamos inovar essa casa, vamos usar os mecanismos que nós temos. 30 segundos.
para que a gente possa votar com clareza. Muito obrigada. Continua em discussão para discutir, vereador professor Euler. Concedemos a palavra por 15 minutos. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, vereadores, vereadoras, servidores que estão aqui participando também dessa sessão. A respeito dessa discussão, eu quero concordar com o líder do prefeito quando ele fala que é preciso fazer um enxugamento da máquina. Mas eu creio que enxugamento da máquina pública se faz com cortes de secretarias, se faz com cortes de comissionados, se faz, de repente, diminuindo o cardápio que é servido à prefeitura com escalopinhos de mignon, e não com arroxo aos serviços e arroxo aos servidores públicos. Então, existem maneiras menos traumáticas de se fazer um enxugamento da máquina pública, sem que o prejuízo seja justamente ao servidor e a quem depende do servidor, que é justamente a nossa população. O líder do prefeito também falou a respeito de o prefeito estar fazendo um esforço para conceder os 3%. O esforço não é do prefeito, porque o dinheiro não é dele. O esforço é do contribuinte. O esforço é de quem está há 30 meses sem reajuste. A administração pública jamais faz esforços quando concede reajuste. Ela simplesmente cumpre a obrigação de remunerar dignamente aqueles que se esforçam, sim, diariamente em oferecer serviços dignos à população. Então, o esforço em qualquer reajuste que é feito, jamais será um esforço do prefeito. Foi falado também a respeito de propostas intermediárias que não haveria. Não é verdade. Eu protocolei uma emenda com reajuste intermediário entre os 3% oferecidos pela prefeitura e os 9,48% propostos pelos sindicatos, justamente para que houvesse uma outra opção, para que houvesse a possibilidade, então, de negociação. Não é possível dar os 9,48% porque afetaria demais a finança do município, mas talvez fosse possível, como eu demonstrei ali com os cálculos, um reajuste menor, que não fosse os 3%, mas não chegasse aos 9,48%. A minha proposta foi de 4,82%, que minimamente repõe a inflação desse ano, que está prevista em 4,3%. E com um embasamento teórico que eu apresentei. Vale ressaltar que quando é proposto um aumento de 3%, eu que particularmente trabalho com matemática, 3% para mim é um número muito exato. Ele é muito exato para ter sido fruto de algum cálculo, para ter sido fruto de algum estudo. Me parece mais, sei lá, um número cabalístico, alguma coisa do tipo. Quando me propõe 3% de forma exata, eu tenho certeza absoluta. Não foi calculado de forma técnica. Veio simplesmente da cabeça, da mente de alguém que não pensou a respeito daquele número, mas simplesmente propôs o número que lhe parecia mais adequado, conveniente, mas sem um estudo técnico que embasasse. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Continua em discussão para discutir vereador Mauro Inácio. Concedemos a palavra por 15 minutos. Obrigado, senhor presidente, vereadoras, vereadores. Finalmente consegui o à parte. Bom, eu acho que a gente vê hoje aqui a oposição dessa casa falando em contraproposta, e eu pergunto, contraproposta e a receita, né? É muito fácil a gente subir num caminhão de som, a gente fazer um discurso irresponsável, um discurso populista e colocar a cidade num buraco, como já acontece em alguns estados, em algumas cidades do nosso país. Já foi citado aqui Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Ontem havia aqui nesta casa um prefeito de Mamborê,
onde também a folha de pagamento já extrapolou o índice prudencial, estão tendo complicações em função disso. Aliás, o Paraná, 50% dos municípios do Paraná estão no limite, acima do limite prudencial. Ou seja, eles têm que algumas penalidades, como, por exemplo, não contratar empréstimos para dar continuidade ao serviço da cidade. Então, é preciso, sim, nesse momento, muita responsabilidade no que se está fazendo, no que está se pretendendo. É preciso frisar também que quase 90% da arrecadação do município é necessária para pagar a folha de pagamento dos servidores. 32 mil ativos e aproximadamente 15 mil inativos, e essa proporção subindo. Naturalmente, não é culpa dos servidores, é culpa de uma crise econômica que assola todo o país. Todo o país hoje está vivendo a maior e mais longa crise econômica que já passamos. E é necessário, nesse momento, responsabilidade. É necessário pensar não só nos servidores, mas nos 2 milhões de habitantes que tem nessa cidade, que precisam, sim, dos serviços dos servidores, mas precisam que a cidade continue ativa. Curitiba, na gestão do prefeito Rafael Greca, nunca teve tanta obra espalhada por 75 bairros dessa cidade. Isso é fruto de uma política de austeridade, de uma articulação política e de empenho para manter essa cidade funcionando. Quando a vereadora Noêmia Rocha não me dava a parte agora há pouco, porque eu queria colocar isso, dizer também, se falar em partido político, o presidente dela, que é o nosso presidente do PMDB, concedeu 16% para o STF e que vai resultar no efeito cascata. Mas essa casa aqui, os vereadores dessa casa, muito antes dessa crise, já rejeitaram o aumento de 10% lá em 2015. Então, sim, nós estamos vivendo um novo momento. Ano que vem teremos um novo presidente nesse país e é preciso imaginar que é necessário pensar que temos que sim cortar a estrutura, os 3 poderes. Há um clamor popular, e foi manifestado nas urnas, de se reduzir a estrutura do Legislativo, do Executivo e do Judiciário. Então, pessoal, é preciso, quando se apresentar uma proposta, que ela seja coerente, que ela seja realista. Não adianta lançar palavras ao vento, como falava aqui a vereadora Noêmia Rocha, de que o Natal de Curitiba está se gastando. O Natal de Curitiba, na gestão Gustavo Frutti, ele foi apagado, ele não existia. Eu estive agora, no último domingo, lá no Parque Barigui, num concerto da Unicesumar, onde havia centenas de pessoas sentadas no Parque Barigui, acompanhando um belo concerto. E logo em seguida foi acesa a árvore de Natal daquele parque, como estão sendo acesas as árvores de Natal em toda a cidade. Com isso, estamos atraindo aqui turistas que significam aumento de impostos, arrecadação maior em Curitiba, para que possamos, sim, melhorar o salário dos servidores, que não são ruins, mas pode ser melhorado. Precisamos, sim, arrecadação para melhorar os serviços em Curitiba, porque há deficiência. Precisamos de recursos para contratar mais servidores, já que os que estão se aposentando, há uma dificuldade de reposição. Então, meus amigos, minhas amigas, vereadores e vereadoras, pessoal que nos acompanham também, é preciso responsabilidade. O momento é difícil, esperamos que em breve possamos repor essas perdas que hoje momentaneamente acontecem, mas precisamos pensar na cidade como um todo. Uma parte, vereador Tiago Ferro. Só porque eu me empolguei ouvindo o senhor falar sobre o Natal de Curitiba, e eu ouvi pela líder da oposição dizendo, ao invés de colocar luzinha na cidade, por que não dá aumento de salário para os servidores? Ou reajuste? Só trazendo os números, tá? Foram 18 milhões de patrocínio do Condor, da Electrolux, da Volvo, para que tivesse o Natal em Curitiba. A contrapartida da Prefeitura, 1,2 milhões. Mas uma expectativa que os turistas tragam para Curitiba 400 milhões de reais neste Natal. Então, extremamente produtivo, necessário, o prefeito está de parabéns pelo Natal de Curitiba. Apenas para contribuir com os números. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Tiago de Ferro. Exatamente é isso.
o prefeito conseguiu, o prefeito Rafael Greca e sua equipe, resgatar o Natal de Curitiba, fazer que Curitiba entre novamente, na época do Natal, no cenário turístico do nosso país, sejam visitados, possam atrair mais turistas. Agora é muito fácil vir nessa tribuna e jogar palavras ao vento, jogar frases preparadas, ensaiadas, irresponsáveis, porque nós temos que pensar, volto a insistir, na cidade como um todo. Não é nenhum demérito aos servidores, porque eu sou servidor de carreira do governo do Estado há 36 anos. O governo do Estado, ontem eu via pelas redes sociais, não deu aumento. Eles estão há 2 a 3 anos sem aumento. E continuam trabalhando, continuam mantendo uma parte, por favor. Uma parte, vereador, professor Euler, por favor, de imediato já. Muito obrigado. Eu quero só fazer um comentário em relação ao que o vereador Tiago Ferro falou, e sendo justo com a prefeitura, realmente existem coisas que são gastos e outras que são investimentos. E Curitiba realmente tem um DNA para o turismo. Eu acho que o turismo tem que ser cada vez mais estimulado na nossa cidade, e realmente o investimento que se faz no Natal de Curitiba é um investimento que vai ter retorno. Pode-se discutir se devia gastar mais ou gastar menos, mas realmente o Natal de Curitiba é um evento importante para a cidade, para o comércio, e deve-se louvar a iniciativa da prefeitura de valorizar cada vez mais essa data. Então, sendo justo, na minha análise, eu acho que não é um ponto a ser atacado. Ao contrário, o Natal tem que ser defendido como uma comemoração que traz recursos para a cidade. Obrigado pela sua clareza, professor Euler. De fato, as pessoas têm que ter consciência. O que está faltando aqui nessa discussão, um pouco de clareza e de consciência, e tirar essa responsabilidade e o populismo. É muito fácil fazer essa defesa, que tem que dar 5%, 9%, 10%, 15%, sem saber de onde vai tirar ou o que vai cortar de investimento ou de serviços em nossa cidade. E quando se fala em investimento também, é bom destacar que ano passado nós votamos aqui o ajuste fiscal, que possibilita que a nossa cidade hoje esteja de pé, mas possibilitou também que as emendas da oposição fossem pagas. Nunca antes na história dessa cidade as emendas da oposição foram pagas praticamente 100%. Então, isso é resultado do ajuste fiscal, mas é resultado da transparência e da transparência e da eficiência da máquina administrativa, que não separa oposição de situação. Todos aqui, e me dizia a secretária de Educação, numa conversa que tivemos aí lá por agosto, de que tanto faz se jogam pedras ou não jogam pedras, ela vai tratar todos de maneira igual. E agora o professor Euler me dizia ontem, está indicando 100% das suas emendas para a educação, e que, claro, professor Euler, serão pagas porque a prefeitura vem respeitando esta casa, esse legislativo, independente da posição, se vota contra ou a favor as medidas que a prefeitura tem encaminhado a essa casa. Portanto, senhoras e senhores, é preciso sim coerência, responsabilidade na condução dos trabalhos dessa casa, da discussão, porque não é uma discussão interna, é uma discussão que afeta toda a nossa cidade. E sendo assim, 3% hoje pode ser 6% no próximo ano, pode ser a valorização do servidor no próximo ano, porque o momento é de crise. Esperamos que o presidente Bolsonaro, que tem uma grande expectativa e uma grande responsabilidade sobre si, que ele possa, junto com o povo brasileiro, colocar a economia nos trilhos, que possamos ter o tempo das vacas gordas e possamos, sim, ajudar os servidores, não só de Curitiba, mas os servidores de todo o país. Seria isso, agradeço, muito obrigado. Vereador Ezequias, com a palavra, vereador. Fazer um registro, estão presentes conosco a senhora Neuza Rodrigues e seu filho João Vitor Clementa. Sejam bem-vindos também em Reviverdal. Obrigado pelas presenças. Vossa Excelência tem 15 minutos prorrogáveis, vereador. Bom dia, presidente. Bom dia, demais vereadores da mesa, vereadoras.
imprensa, funcionários da casa e funcionários do município. A gente vê alguns vereadores, acho que a grande maioria da base tem falado aqui, eu creio que vou falar muito daquilo que os senhores têm falado, o próprio vereador Tiago Ferro falou agora dos números, a vereadora infelizmente não está aqui para poder ouvir, né? Mas a cidade de Curitiba é isso que disse agora o vereador Mauro Inácio, né? Sempre teve esse conceito de cidade... Eu vou pedir verificação de quórum, vereador Ezequiel. Pois não. Vereador Tiago Ferro. Por favor, presidente, verificação de quórum. De imediato, acato requerimento verbal do vereador solicitando verificação de quórum. Vereadores em suas bancadas, registrando presenças. Rechamada. Chicarelli, ausente. Julieta Reis, por favor, registre sua presença. Cátia Dietrich, ausente. Marcos Vieira, ausente. Maria Letícia Fagundes, ausente. Sabino Piccolo, ausente. Tico Kuzma, ausente. Tico Kuzma, ausente. Toninho da Farmácia, ausente. Vereador Tico Kuzma, por favor, registre sua presença. O Chicarelli também registrou presença, 33 presentes. 33 vereadores presentes, 5 ausentes. Há quórum para deliberarmos e continuarmos os trabalhos. Vereador Ezequiel, com a palavra. Eu comentava que a cidade de Curitiba, ela tem esse viés, né? Muita gente vem para Curitiba para ver o Natal de Curitiba. Nós já tivemos algumas ruas que elas, inclusive no Umbará tem uma rua que é enfeitada, outra aqui embaixo na Campina do Siqueira, ruas que as pessoas vêm, o Batel, as pessoas vêm para Curitiba para ver. Então, disse muito bem o vereador professor Euler, o custo é muito aquém do benefício e de ter a cidade preparada para o Natal, a cidade bonita, né? E não é só isso. Voltar um pouquinho aqui, a gente vê as obras que foram feitas na cidade, né? De recuperação da malha viária, de tantas ruas que estavam intrafegáveis na cidade, que só foi possível, vereador Valmir, graças ao que nós fizemos no ano passado, votando a recuperação em Curitiba. Então, se hoje é possível, claro que todos nós já dissemos, gostaríamos de dar um aumento maior, de poder proporcionar ao funcionário público uma melhoria, mas o funcionário sabe que também que em alguns momentos da cidade receberam aumentos acima da inflação. Houveram momentos assim. Esse não é o momento de se ter talvez nem essa reposição, mas que no momento adequado vai acontecer. Agora, a cidade, como disse, vai voltar a melhorar, com certeza vai crescer, já cresceu um pouco mais, vai crescer ainda mais o próprio munícipe, né? Nós falamos de pessoas que vêm de fora para ver a cidade, para estar no Natal de Curitiba, mas o próprio munícipe que paga seus impostos nessa cidade também tem o direito, vereador Dr. Valmir, de ver uma cidade bonita, de ir ao parque e ver a cidade iluminada nesse tempo, que é um tempo onde nós lembramos do nascimento de Jesus, né? É um tempo importante para a vida do cristão. Então, é um tempo onde nós podemos ver isso em nossa cidade. A gente fala da questão dos 7 milhões, eu vi a vereadora falar de 7 milhões gastos com funcionários, comissionados, vereador Tiago Ferro. Mas o aumento de 3% são 150 milhões, vereador Rogério. Então, é muito aquém, você tem aí um número que está trabalhando, de pessoas que estão trabalhando. Eu tenho convivido com os comissionados, não tenho tido problema com nenhum comissionado que está nas regionais e que diz, eu não posso fazer isso porque sou do vereador A, B ou C. Pelo contrário, eu tenho visto as pessoas, claro, muitas dificuldades às vezes, fazendo o máximo para poder dar conta daquilo que precisa ser feito. Então, nós gostaríamos, eu tenho certeza que o vereador Pier gostaria de vir aqui e dizer, olha, nós vamos dar um aumento acima, inclusive, como disse o vereador Valmir, acima do que foi, né, a inflação. Não é possível, nesse momento não é possível, né? É importante
a gente ressaltar que a cidade está voltando aos eixos. Tivemos um tempo de descaminho, tivemos um tempo onde a cidade ficou desgovernada, mas que está voltando ao eixo, né? Está voltando ao eixo. E a vereadora falava da questão de não alcançar 13 assinaturas. Isso é do jogo político. Isso é do jogo político. Já tivemos aqui pessoas que hoje estão na oposição que foram situação. E o jogo não era diferente, vereador Hélio Verbisto. O senhor conhece, sabe disso. Então é do jogo e nós vamos caminhar, vamos caminhando. E eu voto conforme penso, conforme acredito. Não voto porque alguém está me pedindo. Eu voto naquilo que eu acredito, vereadora Noêmia. Creia, senhora, ou não. Eu acredito que estou fazendo o melhor para a cidade de Curitiba. E eu não voto sozinho. Quando voto, eu tenho um grupo de pessoas que caminham comigo. Eu falo com essas pessoas. Você acha que eu não tenho funcionários públicos que caminham dentro dos espaços onde eu estou? Tenho muitos. Em muitas situações, inclusive, faço reunião com esse grupo de pessoas para dizer o porquê estou votando. Dizer o porquê. Você ou acha que também não tenho ninguém que se levante para dizer, olha, você devia fazer assim ou devia fazer assado. Então, eu tenho um grupo de pessoas que também se responsabilizam comigo daquilo que eu estou fazendo e eu tenho que dar retorno. Né? Tenho que dar retorno disso, daquilo que nós estamos fazendo na cidade de Curitiba. Né? Então, não só trazer turistas, mas também beneficiar a cidade de Curitiba. Pois não, vereador Volmir? Vereador Ezequias, quando fala-se aqui em oposição, ou base, ou independência, eu tento sair um pouco da figura do vereador, até porque sou novo aqui de mandato. Estamos aqui fechando o 2º ano. Então eu não estava em prefeitura, em base, apoiando ou não apoiando prefeitos anteriores, em especial o prefeito anterior. Mas falar como cidadão, eu sou de Curitiba, nasci aqui e, independente de nome, a cidade estava abandonada. Essa é a realidade. E aonde você anda, todo mundo fala, reclamava. Houve uma melhoria sim, houve investimento, pavimentação, manutenção básica nos parques, limpeza, isso nós não podemos negar. Quando Vossa Excelência fala da questão de Natal, o vereador Mauro também falou com propriedade sobre isso, eu acho que não precisamos ficar defendendo isso, basta dar uma olhada nas redes sociais. Nós tivemos alguns eventos, já mencionado, Parque Barigui, em algumas regionais, ali no São Francisco, é só você olhar a população lá. A população gosta, está feliz. Pegar no Parque Barigui, nós temos as famílias que foram lá, estava lotado, todo mundo elogiando nas redes sociais e gostam disso. Existe uma minoria que discorda, é um direito, é democrático, existe, mas não é a manifestação da população, é pelo sentido contrário. E vamos lembrar que a cidade de Curitiba, muitas vezes, já foi referência em várias áreas aqui para o Brasil, inclusive até no mundo, já recebeu prêmios. Agora, esses dias o prefeito esteve lá na Espanha no evento. De repente alguém fala assim, mas o prefeito está propondo criar um fundo, por que não constrói um hospital novo? Eu quando vejo um comentário desse, eu até entendo, mas eu vejo que a pessoa não tem conhecimento. Ou não tem conhecimento e não está falando com propriedade, ou é uma hipocrisia. Né? Porque nós não precisamos de um hospital novo, nós precisamos investir nos servidores e na qualidade que nós temos. Estamos tentando fazer, houve o reajuste, com esse sentido, e temos tentado trabalhar nesse sentido. E voltando à questão do evento aqui de Natal e outros eventos que acontecem nessa cidade com esses investimentos, vamos lembrar que isso é para incentivar o turismo. Então não é simplesmente para fazer uma propaganda numa rede social para o prefeito aparecer. Não, minha visão, o que é? Você está fazendo uma melhoria para a cidade, para a população e também para as pessoas de fora virem para Curitiba para passear, trazer dinheiro, gerar imposto e gerar emprego. Então nós temos que ter isso aqui. Não adianta nós falarmos de outros parlamentares, deputados federais, senadores, o que forem, que fizeram, deixaram de fazer. Eles acertaram e erraram. Quando você fala, não, vejo fulano de tal, ajudou. Mas procure na rede social, ele destratando algumas categorias, xingando, falando palavrão.
Nós temos que tratar com a realidade que nós temos. E o senhor está completamente certo. Parabéns. Obrigado, vereador. Presidente, só questão de ordem, eu gostaria de que o senhor, como presidente, pudesse manter... Vereador, só um minuto. Vereador, o respeito ao artigo 104, que a gente está discutindo o reajuste, a gente não está discutindo o Natal. O reajuste, vereador. Aqui. A gente não está discutindo o Natal. Isso vereador, não tá eu observo que é um contexto da fala do vereador. Eu acredito que está dentro do tema, é uma interpretação. Estou discutindo, vereador. Obrigado. Obrigado, presidente. Estou discutindo. Quando a vereadora veio aqui e colocou os mesmos pontos que eu estou discutindo, o senhor não disse que ela estava fora do contexto do que nós estamos discutindo. Estou discutindo, sim, porque o reajuste que hoje está acontecendo é graças a tudo isso que nós fizemos aqui no ano passado. Só é possível esse aumento, funcionários da casa, funcionários do município, porque nós fizemos. Se não estaríamos aqui simplesmente nem discutindo o assunto, porque o município não tinha mais condição de continuar fazendo. E as obras que a cidade está fazendo só é possível porque nós votamos. Né? Encontramos, e como disse o vereador Dr. Volmir, tantas obras dessa cidade, tantas outras, né, que a cidade tem recebido, graças ao trabalho de cada um dos vereadores, que tiveram coragem, porque não é fácil ter coragem de ficar contra uma parte da população. Né? E aqui, nesse momento, alguns jogam para a plateia, querem aparecer, entendeu? Eu não preciso aparecer. Deus sabe que eu não recebi um centavo de ninguém para votar até aqui, nada que eu votei. Nada que eu votei nessa casa e nada que eu votar nessa casa vai ser porque eu recebi alguma coisa. Porque isso está dentro da minha índole, é meu caráter. Então, eu estou aqui para defender, sim, que o aumento de 3% é o que é possível no momento, vereador Elzias Moraes, é o que é possível. Quando a gente quer jogar para a plateia, diz, não, olha, poderia ser, talvez, nesse momento não é possível, e eu creio que no momento adequado o município vai poder repor e fazer ainda mais pela cidade. Então vamos parar de jogar com a plateia, né? De aparecer para a plateia e dizer que tem condição, é possível sim, tira daqui, tira... Não é possível, nesse momento nós vamos votar os 3%, né? Para que o funcionário já possa receber em dezembro, senão nem em dezembro ele conseguirá receber, tá certo? Um bom dia a todos. Muito obrigado, presidente. Próxima vereadora inscrita, vereadora Julieta Reis. Presidente, eu peço pela ordem, que já foram 5, e como nós temos as mães daqui da associação, da Reviverdal, etc., sobre o projeto da sequência, eu peço a gentileza, a vereadora Julieta, em função do tempo, elas estão lá aqui desde as 9 da manhã, para que a gente coloque em votação o projeto de lei que eu peço a inversão de pauta. O vereador está invocando o artigo 142, é esse, vereador? Que é o encerramento da discussão, dar-se-á pela ausência de oradores. Porém, como 5 vereadores já fizeram suas inscrições, esgotamos as inscrições. Eu coloco o requerimento, se os vereadores entenderem que é possível a aplicação desse artigo, vereadores permaneçam como estão ou se manifestem. Portanto, está encerrada a discussão, a vereadora fará encaminhamento, mas antes disso, antes da vereadora se inscrever, nós tínhamos o vereador Chicarelli, que ele tem a preferência pela sua inscrição. Vereador Chicarelli, na sequência, vereador Julieta. Encaminhamento. Novamente sobre esse plenário. Quem me conhece aqui no plenário vereador, sabe... Só um minutinho. Eu tenho que encerrar a votação antes disso, antes de fazer o encaminhamento, tá? Então, só para que a gente corrija. Também não daria, Julieta. Está encerrada a discussão, processo de votação. Eu só vou pedir escusa ao vereador, só para checar. Lembrando que tem o destaque que nós... Senhora, no momento oportuno. O vereador, acho que agora... Vereador, eu só vou pedir escusas. Vossa Excelência, a partir de semana passada, passou a compor o bloco parlamentar. Eu só queria checar, vereador Chicarelli, só uma informação. Se Vossa Excelência passou a compor o bloco parlamentar, nesse caso a liderança é o vereador Elvir Bisque, então fica prejudicado a sua fala.
Vossa Excelência, me desculpe. E a vereadora Julieta fará a discussão, fará seu encaminhamento. Vereadora Julieta Reis, senhora... Senhor presidente... A senhora tem 5 minutos. Na sequência, vereador Pierre. Senhor presidente, por gentileza, explique o que está acontecendo para que as pessoas que estão nessa casa entendam o que nós estamos votando e de que forma. Porque pode transparecer de que estamos tentando adiar o outro projeto. Então eu peço a Vossa Excelência... No momento oportuno, vereador, eu farei a explicação aos visitantes que estão aqui, só para que eles entendam a dinâmica e o processo legislativo. No momento oportuno eu farei a explicação. Vereador Julieta Reis, com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, todo administrador público tem que ter responsabilidade com o dinheiro público. Isso faz parte da nova cultura que nós queremos implantar no Brasil com relação ao respeito às leis e à ética. Responsabilidade com o dinheiro público é essencial para todo administrador. E a responsabilidade, muitas vezes, exige do administrador índices inflacionários que têm que ser respeitados, claros, mas índices que não são aquilo que nós desejávamos para o reajuste do funcionário público. É claro que nós, vereadores, e mesmo o administrador, prefeito de Curitiba, gostaria de proporcionar um índice maior. Mas nós sabemos da responsabilidade de governadores, como o Rio de Janeiro, que quebraram o Estado, que não pagam salários em dia, que não pagam fornecedores, que não compram remédios para as unidades de saúde. Administrar significa fazer a cidade inteira funcionar e respeitar o servidor público como ele merece. Então, senhores vereadores, eu vim aqui apenas para encaminhar o voto favorável e fazer um apelo aos 10 vereadores que ontem votaram contra o reajuste, que revejam as suas posições, porque os servidores merecem esse reajuste de 3%, independente de não ser o que nós desejávamos. Faço um apelo para a sensibilidade dos 10 vereadores que ontem votaram contra, que hoje votem a favor. Os servidores merecem o voto favorável, os inativos e os ativos, porque nós não podemos privá-los de um aumento, de um reajuste que não é o ideal, mas que é o possível. Então, senhores vereadores, eu voto pelo voto favorável e faço um apelo. Sensibilidade aos 10 vereadores que votaram contra, que hoje votem a favor dos servidores, porque eles merecem. Muito obrigada. Senhor presidente. Para encaminhamento, vereadora Noêmia Rocha. Muito obrigada. Eu peço destaque da votação do artigo 4º. A senhora vai encaminhar, vereadora? Não. Não, eu vou abrir mão. Então, a favor do projeto de lei do Felipe. Então, no momento oportuno, eu já coloco em votação. Tá. E a senhora pode pedir o requerimento verbal. Está encerrada a discussão, os encaminhamentos, passamos à votação. Senhor presidente, eu sugiro, peço a base de apoio a derrubada. Vereador, mas a vereadora nem pedi ainda, senhor. Mas já estou pedindo. Eu vou passar a palavra na poder do PIR. Vereadora Noêmia Rocha, por gentileza. Eu peço destaque da votação do artigo 4º, substitutivo 05-148/2018, baseado no regimento interno 146, parágrafo 2º. Perfeito. A vereadora solicita, através do artigo 146, para o destaque em um artigo da redação para segundo turno. É isso, vereadora? Correto? Exatamente. Então tá. Então, a partir do momento eu coloco em deliberação no plenário, os vereadores favoráveis ao destaque permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Em votação. Visualmente foi rejeitado o destaque. Já coloco em votação imediato o projeto de redação para segundo turno. Vereadores, registrem seus votos. Orientação, eu voto mais, senhor presidente. Orientação é o voto mais, por entender que
Nós queremos a garantia de algum reajuste. Vereadores, por favor, sem manifestações. É que tem pessoas que ficam se manifestando fora do microfone. Perfeito, estava vereador. respondendo a pessoa aqui. Não, perfeito, vereador. Então, a vereadora da oposição encaminha para voto mais, ou seja, favorável, e o vereador líder da situação também solicita requerimento voto mais. Justificar o voto. Em votação, na sequência, o senhor pode usar a palavra, vereador. Em votação. Em votação. Encerrada a votação. Vereador Schicarelli abriu mão do... Na verdade, ele não pôde utilizar o espaço, agora, para o justificativo, a excelência pode usar. 33 vereadores votaram favoráveis, portanto, em segundo turno, foi votação unânime pelos vereadores, aprovado o projeto do reajuste aos servidores. Vereador Schicarelli, 5 minutos para a sua justificativa de voto. Olha, eu votei sim com aumento, né? Favorável ao aumento, reajuste que seja. Tentei fazer isso, mas com formação de bloco, já estou em outro bloco. Mas quem me conhece nessa casa, sou um vereador sempre autêntico, falo sempre que penso e é verdade. Até a minha ilustre algoza aqui, algoza, tem essa palavra, de plenário, falou que eu estou amando do líder do prefeito, né, me usa para bater na oposição. De forma alguma, vereador, eu faço isso. Justifico que a questão é ideológica e jamais, né, sentaria ao seu lado para fazer uma oposição a A, B, porque ideologicamente somos totalmente contrários. Você já sabe disso. Não poderia baixar tão baixo escalão. Senhor presidente, a justificativa de voto, porque ele votou favorável contra o projeto. Eu acho que não cabe esse tipo de justificativa. Em respeito, inclusive, as pessoas que estão aqui aguardando outro projeto. Vereador, se aterá a matéria, vereadora. Obrigado, vereador Schicarelli. Sua justificativa. Vamos lá, então. Voto sim favorável, né? De vez em quando eu vou falar favorável, voto, né? Aumento, e a vereadora vai me cutucar porque eu vou falar verdades aqui. Isso irrita. Irrita mesmo. Mas, vereadora, vereadores, quando eu entrei nessa casa, eu não simulava emendas aqui, porque eu não tinha competência para fazê-las. E a oposição dessa casa hoje mostrou uma verdadeira incompetência também para fazer emendas. Assim como o iniciante no passado fazia. Por quê? Aonde estão? Solicito mais uma vez que seja cumprido o regimento. Mas, vereadora... É a justificativa do sim ou não. Ele está justificando, mas ele está fazendo observação. Tá. Sobre uma fala sobre o projeto. Eu entendi, vereadora. Gostaria que a sua posição fosse a mesma quando tem outras pessoas justificando. Vossa Excelência, por gentileza... Mas a vereadora e os vereadores da oposição não mostraram uma fonte de recurso, nada que viesse uma emenda aqui plausível e palpável. Nada. Tentaram agora fazer o agravo, o desagravo, né, que eu votei contra também. O destaque, que seja, né? E sobre as emendas, vereadora, eu sempre votei contra meu 13º, férias, para reduzir, tirar. E eu faço até uma proposta para Vossa Senhoria, e o vereador de oposição, que aponte agora recursos, abrindo mão do vosso aumento, do vosso salário, assim como eu tenho coragem de fazer, aí eu assino com você qualquer emenda, tá? Outro deu 13º, que vai vir, para poder indicar o recurso para emendas, por tão sagrado que é ótimo para o funcionalismo público. Eu faria isso com o maior prazer com qualquer vereador, e muito mais com vereadores de oposição. Vereadores idealistas, bacanas, mas na hora de cortar no seu próprio sangue, eu duvido que o façam. Mas vamos lá, eu votei sim a favor do prefeito, e entendo que no momento não tem os recursos. E gostaria, se a vereadora deixasse aqui, que eu lesse, né, algumas palavras deles por eles, ou seja, do sindicato, né, que ela representa, e
o que o sindicato escrevia na gestão Fluit. Está aqui. A prefeitura deixou de fazer o pagamento do descanso semanal, remunerado, hora extra, férias, verbas transitórias e diversos pagamentos. O calote não foi anunciado pelo prefeito Gustavo Fluit. Aí continua, fala em calote, calote. O que se mais tinha aqui, nos anos anteriores, era um carro, uma van, escrito calote do Fluit. Andava pela cidade toda. E a vereadora, a não ser a vereadora de oposição que está aí, né, Noêmia Rocha, nenhum outro vereador que era da base, ou próxima vereadora, vinha nesse plenário acusar o calote, que ele não pagava hora extra, não pagava nada. No último ano, deu um aumento de 10% de 56%, repondo a inflação. Em outros anos, nenhum. Não teve. Era bonito ficar quietinho ali. E agora fazer sensacionalismo, coisa bonita, coisa que nem um iniciante como eu, aí eu falo da minha iniciação, que me criticaram muito aqui, e hoje os vereadores de oposição comprovam a sua incompetência total. Fazem emendas, ou tentam fazer emendas, e não mostram a força de recurso. Assim como todos os projetos meus, e todos aditivos que fazia, a vereadora que estava na Comissão de Finanças, reprovava os meus aditivos, porque não tinha fonte de recurso. Agora, de uma forma idiota, desculpa usar essa palavra, chega a ser idiotice, mostrar uma emenda que não tem recurso. Só peço isso é o fim, que a sua fala seja comedida. Eu sei que desagrada achar incompetência em Vossa Senhoria, que a Vossa Senhoria entende demais, mas eu achei. Obrigado.